Dicas para quem quer obter vasos cheios em pouco tempo. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje, gente, eu vou estar passando para vocês alguns segredos, algumas dicas que eu aplico aqui no meu jardim para obter vasos cheios dessas lindezas. Eu vou iniciar agora aqui, gente, com a Crassula Moneymaker, essa maravilhosa que eu tenho aqui. Eu coloquei só um galinho aqui nessa latinha e olha, ela já tomou conta da lata. Olha que coisa mais linda. E deixa eu falar um pouquinho sobre essa cuia cheia aqui. Como eu obtive essa cuia cheia, né? Isso foi em pouco tempo, gente. Ela é uma planta de fácil cultivo, a Crassula Moneymaker, ela se multiplica com facilidade. Mas para que você tenha um vaso cheio em pouco tempo dessa belezura, você deve de fazer a poda desses galhinhos laterais que ela vai soltando, gente, ó, no tronquinho. Então eu fiz, né, eu tinha uma outra cuia, um outro vaso menor que esse. Eu fiz todo o corte, cortei, fiz, né, coloquei dentro dessa cuia e como vocês estão vendo, ela já está começando a soltar brotações laterais. Então, além, né, de eu ter multiplicado, de ter enchido este vaso, ela já está se multiplicando novamente, enchendo ainda mais a cuia. Isso dentro de em breve, gente, dentro em breve eu já vou conseguir mudar para um vaso maior ainda. E eu quero que vocês notem aqui, eu tenho uma, né, ficando variegata, olha que coisa fofinha. Né, que coisa mais linda, que lindeza, né, uma Crassula Moneymaker ficando variegata aqui no meu jardim. É toda verdinha, gente, e essa resolveu, vamos ver, né, se ela vai aguentar ficar dessa forma. E olha que cuia linda e maravilhosa. O que eu quero deixar bem claro para vocês também, gente, que todas as plantas que eu vou mostrar para vocês são plantas de sol pleno. Então, dê de 4 a 6 horas de sol diárias para essas plantas, tá? Aqui eu tenho o cedro ouro, olha que coisa linda, maravilhoso, gente, assim ó, ele tá ficando, tem alguns pontinhos de verde, como vocês estão vendo. Isso se deve porque a gente tá com muitos dias nublados e como é uma planta que ama sol pleno, como eu falei para vocês, todas que eu vou estar compartilhando com vocês hoje são plantas de sol pleno. Então, quando ela não obtém, né, ou ela não recebe a quantidade de sol suficiente, ela começa a ficar, né, como ela é variegata, começa a voltar ao seu estado natural, verdinho. Aqui no meio, gente, tá faltando um pedacinho, né? O que aconteceu? Olha a dica para vocês, né? Como agora a gente está na primavera, entrando no verão, teve alguns dias de sol muito forte. Então, ela teve uma leve queimadura, mas foi muito pouca aqui no meio. Mas por quê? Se é uma suculenta de sol pleno, por que aconteceu isso? Como eu falei para vocês, agora a gente está já uma semana com, né, com o tempo muito nublado. O sol da primavera, quando ele abre, é muito quente e acontece, infelizmente, acontece isso com as plantinhas. Mas ela já se recuperou, como vocês estão vendo, e olha que enorme que ela está. E uma dica, gente, para que ela fique enorme assim, é o tamanho do vaso, claro, e como ela recebe também a água da chuva. Então, esse cedrozinho é um cedro que gosta de um pouquinho mais de água. Ele tem que receber bastante iluminação para ficar bonito, para ficar variegata, senão ele vai voltando ao estado natural, como eu falei para vocês. E a água da chuva vem contribuir para que ele cresça e fique mais lindo do que ele já é. Outro segredo maravilhoso ou dica maravilhosa é fazer a poda das suas suculentas para que você possa encher os seus vasos. Aqui eu tenho essa belezura aqui da Crassula perfurata variegata. Essa crassula, gente, para que você encha o vaso rapidinho, você pode estar fazendo as podas também nele, retirando, né? Replantando novamente no vaso para que o vaso fique cheio. Aqui eu retirei uma, ó. Tirei uma para fazer mudinhas. E aqui eu tenho uma outra, gente, que já foi feita a poda há algum tempo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui foi feita a poda ali. E olha só, ela soltou 3, deixa eu mostrar para vocês, 3 galinhos, olha que coisa fofinha. Então, fazer a poda
né, de algumas suculentas, como aqui se aplica bastante a crassula perfurata, vai fazer com que você encha o seu vaso mais rápido e que você consiga ter um vaso cheio maravilhoso dessa belezura. Essa planta é muito linda, né, gente? É um xodozinho que chegou, né? Não faz muito tempo que chegou no mercado, mas a gente já se apaixonou pela lindeza e pela beleza dessa planta. Olha que coisa linda. E aqui eu tenho essa lindeza do Pachyphyton compactum ou planta diamante. Eu quero mostrar a diferença, gente, desses dois vasos. Esse vaso aqui é um vaso bem antigo meu. Eu cultivo ele em local coberto, molho muito pouco, tá? O substrato dele faz bastante tempo que eu não troco. Até se vocês podem notar, tem várias bolinhas de osmocote aqui dentro, é porque faz muito tempo que eu não troco, gente. Então tem as bolinhas antigas. Como de 3 em 3 meses eu faço adubação, ficou, né? Aí ficou as bolinhas antigas aqui dentro, por isso que tem tantas bolinhas, tá? Não é isso tudo que eu coloco não, gente. Se for também, né? Colocar isso tudo, a planta não vai crescer. Ela vai, na verdade, ela vai crescer ou ela vai adoecer, né? Com excesso de adubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca desse vaso, né? Eu só tenho que comprar um vaso novo, eu pretendo colocar ele num vaso de barro maior, fazer a troca desse substrato, né? Para que ela cresça mais rápido. Por quê que eu quero que ela cresça mais rápido? Porque ela está muito bonita, né? Ela está muito linda. Então, eu quero fazer com que obter um vaso ainda mais cheio. Já esse outro aqui, ó, até a coloração das duas é diferente, tá vendo? Como esse é local coberto e recebe pouca água, eu molho muito pouco, ele está, né, num formato mais compacto. Tem até mais pruína, né? Olha só. Esse aqui já não, esse está maior, tá mais viçoso, com as folhinhas bem mais hidratadas. Porém, esse é cultivado no tempo, gente. Eu tenho até uma cristata aqui atrás, olha que coisa linda. Essa cristata, ela cristatou aqui no meu jardim, não foi comprada não. Esse vaso foi feito muda por folhas. A gente sabe que demora muito, né, fazer as mudas por folhas. Então, esse vaso aqui eu já fiz corte nele. Ó, vocês podem ver que ele foi feito corte. Então, todos esses brotos aqui são brotos novos, né? A planta mãe eu fiz o corte e deixei o tronco e ela toda que rebrotou. Olha que lindo. Então, né, uma dica, se você quiser que o seu Pachyphyton ele cresça mais rápido, cultivar ele no tempo, substrato bem drenante, para que não aconteça, né, nenhum imprevisto, porque a gente sabe que suculenta cultivada no tempo tem que ter um substrato que a água entra e seque rápido, tá? E fazer a adubação de 3 em 3 meses. E aumentar o vaso. Aqui também, gente, aqui eu também tenho que aumentar o vaso, trocar, né, ele desse vasinho, colocar num vasinho maior. Quem sabe até eu compro um vaso enorme e coloque todas juntas, né? Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer 2 vasos. Vou colocar essa num vaso maior, um vaso de barro maior. E essa é um outro vaso de barro também, que eu gosto de cultivar o Pachyphyton compacto em vaso de barro, tá, gente? Dá bem certo aqui pra mim, tá? E um outro vaso de barro maior para essa também. Porém, essa eu vou deixar sempre no tempo, tá? A minha experiência com essa vai ser no tempo. E aqui tenho mais 2 belezuras para vocês. O Sedum Voodoo maravilhoso, tá bem hidratado, olha que lindão. E o Sedum Hirsutum, também outra plantinha que ama ser cultivada no tempo. Ele gosta de bastante água da chuva. Eu até plantei ele em vaso de barro, gente, mas a próxima vez eu vou trocar, porque eu tenho que estar fazendo mais regas, né? Quando não chove, eu tenho que estar molhando mais ele, senão ele fica muito murchinho. E eu percebo que esse vaso aqui, ele já está no momento de eu estar trocando o substrato, trocando ele de vaso mesmo. Ele já está pedindo um vaso novo. Além dele já ter, né, lotado o vaso, ó, tá bem cheio. Ele começa a soltar umas raízes aéreas. Quando essas raízes aéreas começam a aparecer, eu faço a troca de substrato, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ali dentro, ó. Até essa semana, a Valéria, né, que eu sigo ela no Instagram, ela me segue, do Planta que Passa, ela até falou sobre essas raízes aéreas no sedumzinho Hirsutum dela. E eu disse pra ela, né, que quando isso ocorre nas minhas suculentas, eu faço a troca de vaso, tá? Eu podo, troco de vaso, troco substrato, né, que é pra garantir que eu tenha uma planta saudável e que ela fique bonita novamente. Então, esse vaso
né? Ele precisa urgentemente de uma troca de substrato. Eu vou retirar ele aqui da chuva, deixar em um local mais coberto, deixar secar um pouco para não molhar, mexer com ele tão molhado. E vou fazer a troca de substrato também. Mais uma dica para vocês aí, né, gente? Outra fofurice que deixa a gente encantada, né, gente? O Cotyledon tomentosa, essa suculenta maravilhosa. Eu tenho esse vaso lotado com ela aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Olha só que coisa mais linda, maravilhosa. É um vaso de barro, tá? Ó, o substrato bem levinho, perlita, casca de arroz, carvão, tá? A água entra e escorre com facilidade. E como eu fiz, né? O que eu fiz para obter um vaso tão cheio, maravilhoso como esse? E como eu deixo, né? Qual é o segredo para ter patinhas de urso assim tão gordinhas, tão... Olha que coisa, gente, fofinhas. Então, gente, aqui eu tenho um outro vaso, eu estou formando um outro vaso. O que eu faço é cortar esses galhinhos laterais e colocar dentro, né, do próprio vaso. Dessa forma, eu vou enchendo ele com facilidade, eu vou enchendo ele com rapidez. Tá? Mudas por folhas eu nunca fiz, eu não sei se alguém já fez, teve essa experiência, quiser deixar aí nos comentários pra gente, mas eu sempre obtenho mudas dela dessa forma, tá? Eu vou cortando esses galhinhos laterais aqui, ó, e colocando na terra. Eu escolho sempre uma lua cheia ou a lua nova para estar fazendo. O substrato bem airado, como eu falei para vocês, e eu uso o osmocote, ó. E ali as bolinhas, né? Na verdade, aqui na minha região eu uso o Forte Cote, que é a mesma coisa, gente, tá? Que o osmocote. É um adubo de liberação lenta e que ele só solta os nutrientes dele quando a gente faz as regas. Quando a gente faz as regas, então ele solta os nutrientes, fazendo assim com que a planta fique saudável, com esse aspecto de folhinhas gordinhas maravilhosas. E ela também é uma planta, gente, que ela precisa de um pouquinho mais de regas, ela gosta de um pouquinho mais de regas, tá? Só cuidado para não encharcar o substrato tem que ser bem leve, né, que ele seque rápido. Essa outra aqui, se vocês verem, ela tá com uma coloração um pouquinho diferente dessa aqui. Essa aqui eu sempre cultivo aqui nesse local, ele é coberto, ele só pega chuva quando dá vento. Já essa aqui não, essa aqui ela estava diretamente no tempo, pegando água da chuva, tá? Eu só retirei agora porque está chovendo demais, demais mesmo. Então eu retirei ela um tempo, mas ela é cultivada a maior parte do tempo, no tempo, tá? Pegando sol pleno e água da chuva. E a quantidade de sol, né? Já vamos falar sobre a quantidade de sol para essa plantinha. Quanto mais sol você quiser dar, melhor, tá? É uma planta de 4 a 6 horas de sol diárias. Se você conseguir dar mais sol para ela, melhor ainda, ela vai ficar ainda mais bonita. Outra dica também maravilhosa, gente, é você optar por suculentas, você ter na sua coleção suculentas que formam colônias. Essas suculentas, elas vão encher vasos muito rápido, como aqui com a Sedeveria ou Graptoveria, na verdade, Basfu. Olha só os bebezinhos, gente, saindo aqui. Ela só está, né, precisando de um pouquinho mais de sol, mas como eu falei para vocês, nós estamos vários dias com muita chuva aqui, muita chuva mesmo, né? A gente está até passando por momentos um pouco delicados em relação a nosso clima aqui em Santa Catarina, mas vamos deixar na mão de Deus, né, gente? Deus sabe de todas as coisas e Ele vai nos proteger, eu creio, em nome de Jesus. Então aqui, né, a Basfu, ela tá precisando um pouquinho mais de sol para que ela fique mais colorida. Porém, olha só a quantidade de bebezinhos que ela já está soltando. Então, né, pegue bem essa dica. Opte por suculentas que formam colônias. Eu tenho vários vídeos no meu canal falando sobre suculentas que formam colônias. Dessa forma, você vai ter vasos cheios com mais rapidez e no instantinho você vai ter, né, aquelas cuias maravilhosas e lotadas de suculentas. Outra suculenta que eu tenho bastante facilidade de estar cultivando e de encher cuias, gente, é o cacto amendoim. Olha que coisa mais linda. Esse já está com alguns botõezinhos, ó. Tá vendo ali, ó, esse peludinho ali no meio, gente, aqui, ó. Dá pra ver, ali, ó, tá vendo? Esse peludinho é botõezinhos florais.
E a floração desse cacto é maravilhosa, né? Esse ele recebe o sol da manhã, olha que formação maravilhosa, por isso que ele está bem compacto. E aqui eu tenho outra cuia cheia, maravilhosa. É uma planta que vai formando colônias, como eu falei para vocês, né? Uma planta que enche o vaso, né? Claro, você tem que dar o local e o ambiente adequado para que ela cresça, se desenvolva e para que ela tome conta do vaso. Então, uma planta de sol pleno, de bastante sol, substrato bem arado, na verdade, né? Local bem arejado, para que ela cresça e para que ela não seja cometida por fungos, né? Por cochonilhas. Então, um local bem arejado e bastante sol. E a água da chuva, gente, é tudo de bom. É um adubo natural, faz as nossas suculentas crescerem, ficarem maravilhosas. Fora que elas ficam hidratadas e muito lindas. Aqui eu tenho o cedo versadense, a qualidade Minor. Olha que lindo que está esse meu vaso. Aqui eu tenho uma outra pendente maravilhosa também, que é o boldinho suculento. Ele está todo florido, olha que lindo. Eu cultivo atrás de casa, gente. Aqui pega o solzinho da manhã e o solzinho do meio-dia, tá? E aqui eu tenho o Aeolanthus pavifolius, que também está um vaso maravilhoso. Olha que coisa linda, gente, todo pendente e maravilhoso. Deixa eu mostrar assim para vocês, né? Que coisa mais linda. Outro segredo, ou na verdade às vezes não é nenhum segredo, né, gente, para muitas pessoas. Mas como a gente tem muitas pessoas iniciantes começando no cultivo de suculentas e chegando aqui, né, no canal, então por isso que a gente, né, está passando essas dicas. É você fazer a troca do substrato. Como aqui, eu fiz a troca desse substrato do Sedum Minor. Não, esse é o Sedum Machinoi variegata. E aqui eu tenho o Sedum Machinoi, o normal. Olha que coisa mais linda. Gente, depois que eu fiz a troca do substrato dessas plantas e coloquei elas no tempo, olha que lindeza que elas estão. Desculpa aí o barulho, gente, é que como eu estou filmando em casa, né? Não é a mesma coisa que lá no sítio, né? Aqui a gente tem bastante vizinhos que moram perto. Eles estão fazendo algumas reformas na casa deles e a gente tem que tocar, né? A gente tem que estar fazendo os vídeos, trazendo muita informação, muitas dicas para vocês. Isso que vale a pena. Então, olha que coisa linda. Esse vaso está lotado. Eu já posso... Olha, ele está ficando pendente, né? O legal seria eu colocar ele, né, mesmo pendurado, que ele vai ficar muito bonito. E essa cor aqui também, né, gente? O Machinoi normal também está maravilhoso. E, gente, quem ama suculenta variegata aí? Olha que coisa mais linda. Tenho dois vasinhos deste, que neste pallet mais antigo, gente, tem um lá no canto, ó. E esse outro aqui que eu fiz recentemente, fiz a troca também do substrato, tá? É cultivado no tempo, recebe água da chuva. Esta é a rosinha do sol variegata, ela prefere um pouquinho mais de água mesmo, então dê um pouquinho mais de água para essa planta. Se você puder cultivar ela no tempo, você vai ver que você vai ter um vaso cheio, repleto, maravilhoso, assim como o meu, ó. E outro que está maravilhoso, ele só não está bem amarelinho, gente, é o meu tostão dourado, Calesia repens, né? Dourada. Ela não está bem amarelinha, mas olha o vaso. Que coisa mais linda, né? Esticar um pouquinho meu vaso, meu braço para poder mostrar o vaso. Que lindo que ele está. Maravilhoso. Também uma planta que prefere um pouquinho mais de água. Substrato, fiz a troca do substrato. Então, todos esses que estou mostrando para vocês, só o único que eu não fiz a troca do substrato, gente, foi a planta diamante, tá? O Pachifito compacto. Tá? O único que eu não fiz, eu só fiz a adubação. Todos os outros eu fiz a troca do substrato, então eles estão com substrato novo, adubado, e a maioria, como eu tô mostrando aqui para vocês, eu cultivo no tempo, pegando água da chuva. Então, é uma dica bem legal, que ajuda bastante a gente a obter vasos bem cheios, maravilhosos. Olha que coisa linda. E encanta, né? A gente fica maravilhado e muito feliz com esses vasos lotados de suculentas. Então hoje eu trouxe algumas dicas para vocês, alguns segredos revelados, algumas dicas, né,
sobre o cultivo de suculentas para obter vasos cheios, trazendo aqui as suculentas que eu cultivo aqui na cidade, né? Alguns vasos maravilhosos, estão lindos, muito lindos. Todos, como eu falei para vocês, eu fiz a troca recentemente do substrato. Tem alguns plantados em garrafas PET, gente, olha que coisa fofinha que fica, muito lindo, né? Então todos, praticamente eu fiz o replante e troquei substrato. É importante, gente, a gente fazer essa troca de substrato de tempos em tempos nas nossas suculentas, para que elas fiquem saudáveis, para que os vasos fiquem cheios e para que a gente obtenha muitas mudas dessas lindezas. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!